A graça e a paz à Igreja eleita do Senhor Jesus. Melhor noite a todos os santos, predestinados, vivificados para exaltar e glorificar ao único Deus. Meu forte abraço aos amados irmãos que irão acompanhar esta mensagem aqui em Pernambuco pela live Jesus Reina e fora do estado. Meu forte abraço a todos que irão acompanhar e os embaixadores em graça, meu forte abraço também esses abençoados que têm labutado para que este evangelho chegue ao ouvido dos filhos de Deus. Gilmar Pacheco, que fez aniversário essa semana, meu forte abraço a você, Gilmar, e toda a sua família e parentela aí em Goiás. Bem, meu amado, vamos ouvir aquilo que é enviado pelo Espírito. Que você possa abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui pelo Data Show. Sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o 30. E o título da mensagem que será dissertada nessa noite é: os que Deus predestinou para a eternidade, Ele chama. Os que Deus predestinou para a eternidade, Ele chama. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também, e aos que chamou, a esses também, e aos que justificou, a esse também. Glória a Deus por tua vida. Que vocês possam soltar as suas mãos e dar um forte salva de palma ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de ser exaltado e agradecido no nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Uma breve confissão. Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, por estarmos como igreja reunida para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, por aquilo que o Senhor mesmo realizou na cruz do Calvário, tornando-nos hoje conhecedores da nossa predestinação, da nossa existência antes da fundação do mundo. Antes de termos esse corpo, o nosso espírito foi criado para glorificar, para exaltar, para engrandecer o único que é digno de todo poder e de todo louvor, e que toda a igreja possa glorificá-lo no nome de Jesus, e todos digam graças a Deus. Amados santos do Senhor, pedra viva, mais do que vencedores. É um privilégio para nós, filhos, temos recebido esta herança, a herança de ter o Espírito escolhido antes de sermos formados, de sermos gerados no ventre de nossas mães e participarmos de um corpo de carne. Então, Igreja Santa do Senhor, todos nós somos seres espirituais que estamos temporariamente aqui revestidos num corpo de carne. Queridos, amados de Deus, nós sabemos que a doutrina da predestinação é um assunto que gera debate, que gera polêmica, principalmente para os seguidores da teologia arminianista. A teologia arminiana acredita que o homem
ele tem o livre-arbítrio de escolher se quer ir para o céu ou para o inferno. Contrário da teologia paulina, que alguns chamam da teologia calvinista, mas a teologia não é calvinista, é uma teologia bíblica que foi revelada ao apóstolo Paulo a predestinação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, meu amado, não é a carne, mas o Espírito. O homem que compreender que para ser filho, ele tem que ser filho na carne. Não é a carne que é filho. A carne é herança da união dos nossos pais. Então, nós somos terreno na carne, mas no Espírito celestial, gerado, formado pelo poder de Deus. Então, amados, a minha e a tua carne não foram predestinados para a eternidade. A minha e a sua carne não foi predestinada para a eternidade. Mas o nosso espírito, sim, ele foi predestinado para a eternidade. Por isso, meu amado, que você hoje celebra, se reúne para exaltar ao único Deus, porque o seu espírito foi predestinado. Se o espírito não tivesse sido predestinado, estaríamos ainda subjugados, vivenciando a carne. Mas graças a Deus que o nosso espírito, sim, foi predestinado para a eternidade. Então, amado, ele nos predestinou e nos escolheu para a sua boa obra. Observe, queridos, que os que ele predestina à eternidade, ele chama. Os que ele predestina à eternidade, ele chama. E aos que predestinou, a esse também chamou. Então, o que ele predestinou para a eternidade, ele chama. Ele mesmo vai na entranha do homem, que é no ser espiritual, e convence-o de sair do estado deplorável que outrora estávamos, servindo a nossa natureza humana. Então, os que ele predestinou à eternidade, ele chama. E aquele que ele chama, a palavra declara que ele é justo. Ele chama e declara que você é justo. Então, o que ele predestinou à eternidade, ele chama e declara justo. E o que ele declara justo, ele também declara que ele o glorificou. Então, queridos, santo de Deus, nós vivenciamos hoje a graça no nosso país, crescente, e fazendo com que a igreja de Jesus compreenda as duas naturezas que existem em nós. A natureza humana, que foi gerada da união dos nossos pais, e a nossa natureza espiritual, que foi gerada por nosso Pai na eternidade. Por ser gerado na eternidade, nós voltaremos para a eternidade. E como ele fala lá em João, que eu vos irei preparar-vos lugar. Então ele subiu, preparou o lugar, diz a palavra que antemão, para que o nosso espírito, ao libertar-se desse corpo, porque esse corpo é que aprisiona a nossa eternidade, o nosso espírito, quando ele sair desse corpo, ele já tem uma casa preparada não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Então, queridos, santo do Senhor, esta ação não provém do homem, é obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo nos predestinou à eternidade, meu amado. Quem não tem o Espírito predestinado à eternidade, não serão chamados.
Quem não tem o Espírito predestinado à eternidade, não será chamado. Permanecerão nos vícios, permanecerão praticando as obras da carne, porque o seu espírito não foi predestinado à eternidade. Esses vão continuar, meu amado, nas obras da carne, desobedecendo ao Evangelho, mas os predestinados serão conduzidos pelo Espírito a sair de um estado de pobreza, de falta de entendimento, da escuridade, das trevas. O próprio Espírito, ele devolve à nossa mente o entendimento da nossa herança celestial. Então, queridos, santos do Senhor, nós fomos chamados para a manifestação da glória de Deus. Então, volta ao versículo 28. Versículo 28. Ele diz: e aos que predestinou, versículo 28. Romanos 8, 29, que diga. Romanos 8, 29. Desculpa, é o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Quer dizer que você teve um conhecimento prévio. Você não foi conhecido quando você veio a um determinado ambiente dito igreja e levantou a mão através de um apelo de um pregador. Se você fez isso, é porque você foi predestinado de antemão. Como não entendíamos, nós falávamos: eu aceito, eu recebo, mas a ação de conduzir você a confessar isso foi o Espírito Santo, porque o teu espírito foi predestinado de antemão. Ou seja, a palavra de antemão significa prognóstico, saber de antemão, prever, com antecedência, se refere aos espíritos antevistos por Deus. Então, prognóstico significa que o nosso espírito foi criado e visto por Deus. Observe que o salmista, ele ouve e escreve, e faz o relato dessa excelência criação de Deus, antes de termos um corpo de carne. Salmo 139, versículo 14 e diante. Salmo 139, versículo 14 em diante. Graças te, quer dizer que o salmista começa a agradecer, ele não começa murmurando, né? Nossos irmãos pentecostais, me desculpe a sinceridade, quando ouve falar dessa excelência, da excelência da doutrina da predestinação, eles murmuram, eles não são gratos, porque não acreditam que é desta forma que a palavra de Deus fala, mas eles acreditam que é da forma que a teologia ensina, porque há alguns textos na Bíblia que leva a você a pensar que o homem tem livre-arbítrio para a salvação. Negativo. Você tem livre-arbítrio para querer casar, você tem livre-arbítrio para vestir uma camisa a qual estou vestida hoje, salmão, você tem livre-arbítrio para morar no Cabo ou no Recife, isso você tem livre-arbítrio, mas para a eternidade é dom de Deus. Não pertence, querido, a uma decisão própria do homem, mas sim de Deus. Por isso que Davi diz: graças te dou. E por isso que nós hoje dizemos: graças te dou, por ser um eleito, por ser um predestinado, por ter o nome escrito no livro da vida, eu graças te dou, porque tu me formaste antes mesmo de eu
ter um corpo humano. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, você veja aqui um modo miraculoso, majestoso, poderoso, me formaste nas tuas. Ora, são admiráveis, são ou não são? Mas aí, meu amado, a religião distorce, né? A maravilha da criação de Deus. E a minha alma o sabe muito bem. Quer dizer que Davi estava dizendo que a alma dele sabia muito bem dessa gloriosa e poderosa forma de Deus. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. Quer dizer que nada estava encoberto diante de toda a formação, de toda a criação, nada estava encoberto dentro de Deus, irmão. Ele diz: ó, os meus ossos, onde? No ventre da mãe dele, Davi falando, né? No esconderijo, no abrigo, estava sendo formado. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto, quer dizer que ele estava no oculto, fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, ou seja, lá no útero. Os teus olhos me viram a substância aqui, o poder, olha poder, me viram a substância ainda sem forma. Quer dizer que os olhos de Deus, o poder de Deus, via a nossa criação ainda sem forma. E interessante, meu amado, é esse aqui, ó. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram ou não foram? Alguém contra esse desígnio de Deus aqui? Alguém que pode contrariar isso aqui de Deus? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E ele diz: cada um deles escrito e determinado. Então eu não posso ultrapassar, meu amado. Então eu não posso dizer que a salvação é uma dependência do homem, mas do Deus que nos buscou e que com o seu sacrifício nos tornou novamente, ou renovou a nossa mente para a compreensão dessa chamada a qual ele mesmo fez. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Quer dizer que foram escritos quando? Quando eu via um lugar, um determinado lugar, novamente repito, chamada igreja, e disse: eu aceito Jesus? Não. Quando nenhum deles havia ainda. E quer dizer, na eternidade, Deus escrevia o meu nome. Amado, aqui na terra, os meus pais escolheram, por influência de alguém, colocar o meu nome Edmilson. Mas na eternidade, eu tenho um nome dado por meu pai. Eu não sei. Eu não lembro, ninguém aqui lembra do seu nome eterno. Mas o nosso pai deu um nome a cada um de nós. E chegarmos lá, vamos ouvir nitidamente o nome de cada um para a glória dele, meu amado. Então, queridos, observe que proginosco é saber de antemão. Quando se refere aos espíritos, não é a carne. E esse espírito foi visto por Deus antes de ele ter este corpo, esta matéria. Queridos, santos do Senhor, amados, é impressionante como o sistema religioso não aceita a grandeza e o poder de Deus. Prefere transferir o poder salvífico para o homem. O homem é que é detentor da sua salvação, pelas suas obras meritórias, ou por suas meritocracias, é que ele passa a ser salvo, se quiser. Em momento algum, Deus perde o controle do homem. Em momento algum, Deus perde o controle do homem, meu amado. Até quando Adão desobedece.
Havia um projeto de Deus. E esse projeto se cumpriu e hoje tem se cumprido em nós. Veja que em Efésios, capítulo 1, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, o que o salmista estava escrevendo, o que o salmista escreveu, digo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Quer dizer que as bênçãos de Deus é contínua. Ele diz que nos tem. Ele não parou de abençoar a sua igreja. A sua igreja é abençoada continuamente, porque diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Assim como a igreja lá de Éfeso, Paulo frisou muito bem que as bênçãos de Deus eram sobre ela, é sobre nós hoje, meu amado. As bênçãos espirituais estão sobre a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, aonde quer que ela vá, essas bênçãos seguirão. As bênçãos espirituais foram derramadas por completo em nossas vidas. Agora, se você, sempre digo, se você quer ter um patamar de vida melhor, capacite-se, para ter um patamar de vida melhor aqui na terra. Não é proibido você ter dinheiro, conquistar riqueza, não. Agora, para isso você tem que se esforçar, se dedicar, se capacitar. Ele diz, tem abençoado com toda sorte de bênção. Quer dizer que as bênçãos de Deus Está vendo? Então, as bênçãos do Senhor é espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, meu amado. Quer dizer que a igreja está em lugares celestiais e essas bênçãos estão sendo manifestas através da sua palavra, que é o seu conhecimento, que é a fragrância do Evangelho. Esse Evangelho que nos possibilita entendermos quem somos diante do nosso Pai. Não somos mais pó da terra, não somos mais gafanhotos, somos filhos amados, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. Versículo 4. Assim como nos escolheu o quê? Não é a carne. Não é a carne que Deus escolheu, mas o nosso espírito, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que essa escolha é uma escolha soberana de Deus, é uma decisão dele, não tem nada a ver com a decisão do homem. O homem não decide nada acerca da vida espiritual. E ele diz, antes da fundação do mundo. Aí ele agora explica para que você foi escolhido, meu amado. Para que você foi escolhido, igreja? Para continuar sendo mau pai? Para continuar sendo mau filho? Para continuar sendo um mau empresário? Para continuar sendo um mau empregado? Não. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para ser atitude. Se roubava, não roubo mais. Se fraudava, não fraudo mais. Se mentia, não minto mais. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quer dizer, uma pessoa que não tem com que eu repreender, irrepreensíveis. E perante Ele, e em amor, versículo 5, quer dizer que não é na ira de Deus. Deus, quando fez cada um de nós e escreveu o nosso nome da vida, Ele fez em amor. Ele não fez na ira, meu amado, como muitos acreditam. Deus não pode fazer isso. Assim Deus seria mau. Não existe na palavra de Deus dizendo que Ele é mau. É uma soberana vontade dEle. É um atributo de Deus.
nos predestinou para Ele, para a adoção de... O filho aqui agora é a carne. Quer dizer que, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, quer dizer que na vontade de Deus, a nossa carne recebeu essa adoção, para expressar a imagem do amor dele. Veja aí, adoção de filhos, porque o Espírito já é filho, não tem essa coisa de adotar, mas a tua carne em Cristo foi adotada, para que você, através da sua carne, expresse a imagem do amor, a imagem da justiça, a imagem da longanimidade, a imagem do domínio, porque há muitos filhos de Deus que ainda não têm isso no seu ser, o domínio. Ele não consegue frear, né, a sua língua, ele não consegue frear a vontade da carne. Então, em Cristo fomos dotados na carne, para através de Cristo podermos frearmos. Versículo 6, tem? Versículo 6, e ele diz que a nossa criação, a nossa predestinação foi feita para uma forma, e através dessa forma, expressava louvor, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quer dizer que tudo nos foi concedido gratuitamente. Não houve obra. A nossa predestinação, meu amado, não pertence às nossas obras, os nossos méritos, os nossos sacrifícios, mas foi graciosamente, conquistada graciosamente pelo sacrifício de Jesus. Versículo 7. No qual temos o que, igreja? A redenção pelo seu... Então, há uma contrariedade no sistema, né? O sistema contraria isso aí, né? Contraria esse texto que Paulo escreve. Porque para você ser remido, você tem que flagelar-se, tem que pagar um alto preço. Mas a palavra diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ora, os seus pecados foram remidos ou continuam em você? Ou continuam na igreja? Paulo diz que através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram remidos. Então não há pecado sobre a igreja. A igreja não tem pecado. A igreja está isenta de pecado. E ele diz, segundo a riqueza da sua... Então a riqueza da graça nos proporciona estarmos remidos, com a vida purificada, com a vida santificada no Espírito. Então o nosso Espírito recebeu a purificação, a remissão, meu amado. Então, eleitos de Deus, Deus nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1. Leia aqui comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade... Então começamos a ver que o apostolado de Paulo não foi a vontade de Paulo. Paulo era um perseguidor implacável da igreja. Então ele começa afirmando que o seu apostolado é segundo a vontade de quem? De Deus. E ele diz, de conformidade com a promessa da vida que está onde? Em Cristo Jesus. Versículo 9. Versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa... Quer dizer que a palavra diz que ele nos salvou, e nos chamou com santa
vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Então quer dizer que a nossa salvação foi dada por Deus antes dos tempos e concretizada onde? Na cruz. Na cruz foi concretizada quando ele diz, está consumado. E de uma vez para sempre, no ano 70. Onde ele julgou os vivos e os mortos. No ano 70, foi julgado os vivos e os mortos. Os que estavam no Hades, os que estavam no Sheol, porque todos antes da cruz, quando morria, o seu espírito ficava preso no Sheol ou no Hades. E isso se concretizou, a ressurreição se concretizou na segunda volta de Jesus, no ano 70. Então, aqueles que estavam lá presos, dormindo, foram julgados. Os que foram predestinados para a vida eterna, ouviram a voz, vinde bendito do meu Pai. E os que não foram, ouviram a outra voz, separai-vos de mim para o fogo eterno. Separai-vos de mim para a condenação eterna. Então, antes da cruz, o Espírito ficava aprisionado no Sheol e no Hades. Depois da cruz, depois do ano 70, o Espírito dos eleitos e predestinados, quando é arrebatado, é tomado à força, porque ninguém quer morrer, é uma força sobrenatural que arrebata o espírito desse corpo e leva para o Pai. Não vai mais para o Sheol, não vai mais para o Hades, vai direto para o Pai. Não fica mais dormindo, vai direto para o Pai. Então, no momento que nós fomos arrebatados, arrancados desse corpo, nós vamos para a nossa morada eterna, meu amado. Nós receberemos o corpo glorioso do Senhor, que foi preparado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Mas o sistema religioso não compreende. Acredita-se que ainda Jesus voltará pela terceira vez. Jesus não vai voltar mais dessa terra numa forma humana, meu amado. Ele não vai voltar mais numa forma humana, porque se ele voltar, ele vai continuar sendo judeu. Vai continuar praticando as obras da lei. As obras da lei findou aonde? Em Jesus. Então ele vai voltar para quê mais? Ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Ele cumpriu toda a obra. Todo aqueles 600 mandamentos foram cumpridos para que hoje a igreja esteja isenta, livre, santa, pura, sem mácula. Segunda de Tessalonicenses, observe que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Por isso que você, meu amado, hoje entende essa doutrina maravilhosa. A doutrina da predestinação nos traz paz, nos traz descanso. Não vivemos mais amedrontados, com medo de ir para o inferno, com medo de diabo, com medo de demônio. Hoje nós sabemos quem somos, filhos amados do Pai. Ninguém nos arrebata da mão do Pai. Então, a doutrina da predestinação é uma doutrina de excelência, de paz e de descanso para a igreja. A igreja vive aí, meu amado, correndo atrás, lutando dia e noite para conquistar uma salvação que já foi doada pelo Senhor Jesus para a igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ora, irmãos, desculpa, 2,13. Mas devemos, observe que o que o apóstolo diz para a igreja, mas devemos sempre o que, a igreja? Ou é o contrário disso aqui que nós vemos no mundo religioso? Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós,
igreja, irmãos, Paulo falando com a igreja tessalônica, né? Vamos contextualizar para a nossa reunião hoje, aqui em Jardim Guararapes, Jaboatão, Pernambuco. Você deve o que, igreja? Dar graças. Ele diz: amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, escolhido, predestinado, por vós ter Deus elegido, desde quando? Quer dizer que foi desde o princípio, não foi no momento que eu fui convidado por um irmão a entrar num salão de reunião, e ali no momento da homilia, da empolgação do pastor, da euforia do pastor, porque muitas vezes a emoção toma conta do pastor, toma conta da toda a igreja, e você é levado a aceitar um convite. A palavra diz que graças dou por vós ter, Deus, Paulo falando, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Quer dizer que desde o princípio Deus já havia nos separado para esta finalidade. Que finalidade? Salvar. Salvar. Então, desde o princípio, a finalidade de Deus foi salvar a sua igreja, foi mostrar à sua igreja a salvação que proveio dele com o sacrifício de Jesus. Além de ele salvar, ele diz, em santificação quer dizer que o nosso espírito foi o quê? Santificado. Além dele, do princípio, ele escolher a nossa salvação, e através do seu sacrifício, santificação do nosso espírito, santificação do espírito, e fé na rosa ungida. Meu amado, na rosa ungida? Não é? Não é num copo com água? Não é no dízimo? Eu pensava que era no dízimo aqui, ó. E fé na verdade. O dízimo é verdade? Foi, sim, foi. Na antiga aliança, né? Mas hoje, meu amado, o que é a verdade? O que é a verdade? Que o dízimo, meu amado, não é como está aí sendo praticado. Né? Versículo 14. Para o que? Pelo nosso... Que evangelho? De João? Paulo falando com os seus, né, filhos na fé, gerado pelo evangelho, o qual ele deixava na casa ou na comunidade onde se reunia o povo, e aqueles ministros iam falando o que o Espírito havia falado por Paulo. Para o que? Pelo nosso evangelho, quer dizer que pelo evangelho de Paulo vos chamou. Quer dizer que o poder de chamar, de tirar das baganhas que está aí estabelecido no mundo religioso, que tem poder é o evangelho proclamado por Paulo. Ele diz, para o que pelo nosso evangelho vos chamou. Aí ele diz, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se alcança a glória do nosso Senhor, meu amado, por obras. Não se conquista por obras esta glória. Então, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo nos chamou, ele está informando a igreja naquele período, há mais de 2000 anos atrás, que através do evangelho, eles foram chamados para alcançar a glória do Senhor. Então, amados de Deus, santos, predestinados, não é obras humanas que o conduz a Cristo, mas a obra de Cristo é que nos conduz a Ele. A obra de Cristo é que nos conduz a Ele. E dia após dia, Ele vem, meu amado,
através do Espírito, mortificando, cancelando essa obra que está presa à nossa carne. A carne, quando você deixa de alimentar o Espírito, ela predomina, ela toma força, ela toma vigor. Então nós temos que estar alimentando o Espírito continuamente. Queridos, santos do Senhor. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículo 19 em diante. Romanos 9, versículo 19 em diante. Romanos 9, 19 em diante. Ele diz: dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Uma pergunta. Me respondam. Quem tem resistido à vontade de Deus? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, responde, contendes? Por que me fizeste assim? Porque o homem tem essa petulância, né? De ficar a questionar. Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Por que me fizeste pobre, Senhor? Versículo 21. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa, do mesmo ventre, massa é ventre, barriga, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É uma pergunta, novamente, né? Tem ou não tem, igreja? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, quem seu pai está questionando ou perguntando por que me fizeste assim? Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, quer dizer que ele suportou com muita longanimidade, com muita paciência, na atualizada é longanimidade, os vasos de ira preparados para perdição. Nós não conhecíamos. Antes de Paulo não se falava disso. Só a partir de Paulo é que passou a conhecer-se o vaso de ira e o vaso de honra. Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para perdição? Quer dizer que há um vaso nessa terra preparado para a salvação, e há um vaso preparado para, quer dizer que há corpos preparados para a salvação e corpos preparados para a perdição. Versículo 3. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de que para a glória já dantes preparou. Ou seja, esse espírito, meu amado, esse vaso espírito foi preparado de antemão, para o quê? Resplandecer a glória do único Deus. Versículo 24. Os quais, ele diz, os quais somos, quer dizer, que os vasos de glória, os vasos, meu amado, de glória que somos nós, estaremos
para sempre, celebrando louvores ao nosso Pai, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, dentre os judeus, há vaso de honra e há vaso de perdição. Dentre os gentios, há vaso de honra e vaso de perdição. Então, igreja, a nossa predestinação, como já disse, a doutrina da predestinação, ela cria na mente do homem essa confusão, ou seja, no segmento religioso. Porque, meu amado, gera essa discussão, e aqueles que não têm a mente iluminada, como nós vemos hoje, grande debate, quando o ministro da Graça está falando do Evangelho, proclamando as insondáveis riquezas de Cristo, há debate de pessoas que ainda não têm a mente renovada, a mente iluminada para a compreensão do Evangelho. Então, queridos, santo do Senhor, volte para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11. Ele diz, nele quem? Em Cristo, Paulo estava afirmando, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a vontade do homem. Então, é conforme o conselho da sua, quer dizer que o conselho da vontade de Deus foi nos predestinar. Ele, na sua soberana vontade, não tinha com quem falar, ele mesmo, no seu conselho, disse, olha, eu vou predestinar um povo à eternidade. Eles lá na terra vão ter um nome, vão passar um período separado da minha sabedoria, da minha inteligência, mas eu mesmo vou à terra, vou pagar o preço e vou iluminar os olhos do seu coração. E hoje a sua vontade brilha em nosso espírito, para conhecermos a nossa predestinação. Quer dizer que o propósito de Deus, no seu conselho, foi nos predestinar como herança. Mas há alguns que não dão graças, contende essa maravilha de Deus. Observe que ele mesmo, meu amado, no ministério terreno dele, diante daqueles que o seguiam, alguns por comida e não por aquilo que ele pregava, por aquilo que anunciava, contestaram, e ele foi duro. Há um momento que ele foi duro, no capítulo 8 de João, você vê a dureza de Jesus diante daqueles que o seguiam, onde ele chama a raça de víboras. João capítulo 15, João 15, versículo 16. João 15, 16. Livro de João 15, 16. Ele diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, designei, chamei, para que vades e deis fruto. Então quer dizer que
a nossa chamada, meu amado, o estar reunido, o estar como igreja reunida hoje, não é de competência nossa, mas do próprio Deus, que nos separou, ou seja, separou o nosso espírito de antemão, escrevendo o nosso nome no livro da vida e nos conduzindo a essas verdades. Observe que alguma truculentação houve quando Jesus começou a falar disso. Os próprios judeus questionaram, capítulo 8 de João, capítulo 8, onde Jesus ia falando da verdade que liberta, e eles não aceitavam a verdade, replicaram Jesus, condenando Jesus, né, por falar a verdade. E perguntava se que Moisés não era verdade, que o pai dele era Moisés. Eles aceitavam isso. João capítulo 8, versículo 43. Olha a contestação dos judeus, os seguidores. Ele diz: por que não entendeis a minha linguagem? Quer dizer que havia pessoa caminhando com Jesus e que não entendia o que ele falava. Quer dizer que no sistema religioso hoje, há pessoas dentro de reuniões que não compreendem a linguagem da predestinação. Por que não entendeis a minha linguagem? Ele responde: porque não podeis ouvir a minha palavra. Porque não podeis ouvir a minha... Quer dizer que eles estavam caminhando, estavam junto com Jesus, mas os seus ouvidos estavam tapados, fechados para ouvir a verdade. Assim é a igreja de Jesus hoje. São tão solícitas ao apego às coisas materiais que não conhecem as coisas espirituais. Se disser, venha para cá buscar a rosa ungida, aqui está uma multidão. Se disser, venha para cá, meu amado, e traga a sua carteira de trabalho, que amanhã você irá trabalhar, vai estar uma multidão. Mas quando se fala da verdade, seus ouvidos estão tapados. Aí no versículo 44 diz: vós tende por pai o diabo, ou seja, Adão. Quer dizer que aqueles descendentes de Adão na carne, que são alma vivente, sem entendimento, porque o entendimento volta, o Espírito é que dá entendimento, eles o quê? Eles contrariavam o que Jesus ensinava, eles não aceitavam, eles diziam que o pai dele era Moisés. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai, quer dizer, desejo da carne. Aí ele foi homicida desde o princípio. Quem é o primeiro aqui homicida? Caim. Primeiro, o diabo. O segundo, na verdade, que o primeiro foi Adão, Alguns dizem que aqui é a descendência do diabo começa nesse indivíduo. Que quem foi homicida, o primeiro homicida aconteceu através de Caim. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então quer dizer que o entendimento do evangelho não está nele, ele continua sendo praticante das obras da carne. Continua obedecendo os rudimentos da lei mosaica. Seus olhos não foram iluminados para conhecer o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é, porque é mentiroso e pai. Então, quer dizer que quando ele profere mentira, a sua carne, a sua natureza humana, é dele próprio. Não é um demônio que está nele, meu irmão. Aqui, fala do que ele é, da sua natureza humana. Não é um ser que vem, esse adjetivo que está na Escritura, de Satanás, demônios, que é usado para amedrontar, para atrair o povo para dentro do salão.
e ali eu poder extorquir, tirar tudo que ele tem, eu uso isso aqui. Versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quer dizer que hoje nós pregamos a verdade e o sistema religioso não crê. Não crê que é um eleito, não crê que tem um nome no livro da vida, não crê, meu amado, que o Senhor escolheu para a eternidade, que ele tem que maltratar o corpo, que ele tem que pagar com seus dízimos, que ele tem que se batizar, que ele tem que fazer ceia. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, queridos, santo do Senhor, quer dizer que essa gente não crê no Evangelho da graça de Deus. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47. Quem é de Deus? Quem de Deus deu glória a Ele? Quer dizer que você é de Deus, meu amado? Quem é de Deus, escuta as palavras de... Por isso vós não as escutais, porque não sois de... Se não é de Deus, é de quem? Da carne. É do diabo, que diz que é a própria carne. Vive as paixões, vive segundo o curso desse mundo. Versículo 48. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós, bem que és samaritano, e que tens demônio? Observe, que chamaram Jesus de... Por quê? Porque Jesus estava falando a verdade. Eles não aceitaram a verdade, meu amado. Eles não creram na verdade. Volte para o capítulo 6 de João, e por esse discurso ser duro, muitos abandonaram Jesus. E muitos têm saído do meio do convivência da graça, meu amado. Por quê? Por que muitos têm saído do convivência da graça? Você vai ouvir o que Jesus falou e o que eles não aceitaram. Capítulo 6 de João. Versículo 66. João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para... Por que eles tornaram para trás? Porque não aceitaram a Jesus. Eu é que vos escolhi. Eu é que designo vocês para darem fruto. Eles dizem, não é dessa forma aí não. Tornaram para trás. E já não andavam, quer dizer que havia um grupo que comia, que caminhava, que andava com quem? Com Jesus. Mas quando ouviram o duro discurso, eles disseram, dessa forma aí não dá não, Senhor. Dessa forma aí, tu está me fazendo sair. Versículo 67. Então disse Jesus, a quem? Aos 12. Querei vós também retirai-vos? Porque os 12 ficaram escandalizados, né? Os 12 apóstolos, quando viram essa dureza de Jesus com aqueles que estavam seguindo, dizem, olha, vocês também querem segui-los? Querem abandonar? Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens o que, igreja? A palavra da vida. Quem é que tem a palavra da vida, meu amado? É o sistema religioso? Jesus tem a palavra da vida. Jesus não tem palavra mais de condenação para a sua igreja, meu amado. Como nós vemos aí no sistema religioso, Jesus tem palavras de vida, meu amado. Jesus tem palavra de vida. Jesus não tem palavra de morte. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o... Aqui já fala de quem? Pedro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Versículo 70. Respondeu-lhe Jesus,
Não vos escolhi a vós os 12? Uma escolha de 12? E um de vós é o quê? Quer dizer que ali no meio daquele grupo tinha um. Ora, não era um ser não, meu amado. Era um dos discípulos dele, diabo, o homem, carne. E esse homem procedeu segundo a carne. Mas não ouviu palavras salvíficas? Ouviu. Mas a sua natureza era o quê? Diabólica. E ele continuou na prática da obra da carne. Você veja que Jesus fala que ele vinha mais. Jesus escolheu esse aqui para ser quem? O tesoureiro do seu ministério. O tesoureiro do ministério de Jesus foi esse camarada aqui, ó. E que chama de ladrão. Hã? Judas foi o ladrão, meu amado. Então, igreja do Senhor, você, meu amado, foi predestinado por Deus. Você é um eleito predestinado do Senhor. Ora, e para você ter compreensão também disso, o apóstolo da circuncisão, João, ele também dá ênfase a isto, né? No capítulo 8 de João, de Apocalipse, desculpe, capítulo 8 de Apocalipse, está chegando ao final, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13, João, Apocalipse 8, 13, desculpe, é 13, 8. Apocalipse 13, 8. 13, 8. Ele diz, Apocalipse 13, 8. E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra. Quer dizer que todos o adorarão, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui só é uma linguagem de figura do que iria acontecer, como aconteceu. Mas, quem é que adorará a besta, meu amado? Todos os que não têm o nome escrito no livro. Quer dizer que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, adorarão a besta, a carne. Continuarão adorando a carne. O sistema religioso. E não aquele que está vivo para sempre. Apocalipse, capítulo 17, 8. Apocalipse 17, 8. Então, você que tem o nome escrito no livro da vida é porque é um predestinado. E por isso que você não está mais subjugado ao sistema religioso. Por isso que você não se prostra mais aos líderes religiosos. Por isso que você não rende mais louvores ao homem, mas ao Cristo ressuscitado. Ele diz, Apocalipse 17, 8. A besta que viste, ora, está falando de um rei, ou de um imperador, né? A besta que viste foi e já não é, e há de subir. Você veja que está falando de um homem, do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos, onde? No livro da... Quer dizer que é um livro da vida? Não é na igreja, meu irmão, não é no salão, isso é no cartório de Cristo, nos céus. Quer dizer que esse livro está onde? No céu, não é numa denominação.
Ele diz: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde quando? A fundação do mundo. Quer dizer que o nome dos predestinados, dos filhos, foram escritos desde quando? Da fundação do mundo. Não é no momento que eu aceito o nome, escreve fulano de tal, a secretária vem, escreve o nome da pessoa que aceita, essa pessoa começa a frequentar uma determinada denominação, e assim é vista como um filho de Deus. Mas se essa pessoa sair do recinto que está reunido, ela deixa de ser filho. Uma incoerência, uma inverdade, porque a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida, desde a fundação. Ele diz: e aquele que não tem o nome no livro da vida, eles se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Então, os que não têm o nome no livro da vida, ficarão admirados com os falsos sinais, os milagres que nós vemos aí na televisão, nas redes sociais. Você veja que como as pessoas é facilmente enganada, delubriada, e fácil de ser apegada pelos falsos sinais desses homens, meu amado. Quantos sinais é produzido para que as pessoas sejam atraídas? Então, admirarão aqueles que veem alguns se levantar de uma cadeira de roda, alguns jogar sua muleta por alto, alguns ditos cego está enxergando. Esses sinais são maravilhosos para atrair multidões. Que essas multidões seja tirada toda a sua lã. Então, queridos, igreja, tu tens o nome no livro da vida. E para finalizar, vamos finalizar no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, para a memória, 16. Me desculpe. Atos dos Apóstolos, treze, 48. Atos dos Apóstolos, 13, 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. E os gentios? Dêem glória a Deus. Porque nós não temos sangue. Novamente, dêem glória a Deus. Abba, Pai, meu amado. Que ele diz: e os gentios, ouvindo isto, ouvindo que é um predestinado, ouvindo que é um eleito, ouvindo que tem o nome da vida, ouvindo que o maligno não pode tocar, ouvindo que nas mãos do Senhor ninguém pode lhe arrebatar, alegraram-se. Quer dizer que os gentios, ouvindo essas palavras, eles se alegraram. E diz: e glorificavam a palavra do Senhor, meu amado. Quer dizer que os gentios, ao ouvir palavras inefáveis proferidas pelo apóstolo Paulo, eles se alegraram, se regozijaram, tornaram-se felizes, caiu a escama, perderam o medo. Disseram: eu, Abba, Pai, eu sou um filho querido, ninguém pode me tirar das mãos do Pai. E creram. Só creram quem, igreja? E creram todos. Olha o pronome. Todos. Quantos estavam ordenados para a vida? Então, os que estão ordenados para a vida eterna, estejam onde eles estiverem, meu amado, com os seus procedimentos humanos da carne,
eles vão ouvir o evangelho da graça de Deus, vão abandonar, porque suas mentes vão ser ativadas para conhecer a grandeza de Deus e saberes que seu nome está escrito no livro eterno, e saberes que são predestinados para honrarem, para participarem da boa obra de Deus, porque foram ordenados para a vida eterna. E por ser ordenado, meu amado, esteja onde estiver, vão ouvir o evangelho da graça de Deus. Se não ouvir e permanecer onde estão, é porque não foram ordenados para a vida eterna. Quem foi ordenado para a vida eterna, ouvirão a palavra de Deus, ouvirão o evangelho da graça de Deus. Assim fala o Espírito da graça, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu amado.